Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a diaconisa Osana Vidal, da comunidade evangélica Reina. E hoje a nossa lição tem por título: qual é o verdadeiro significado do carnaval? Bem, carnaval vem do latim carne levario, que significa abster-se de carne, referindo-se à proibição religiosa de comer carne durante a quaresma. Qual é o verdadeiro significado do carnaval? Bem, o carnaval, ele em um significado simples, é carne a Baal, que é uma tradição que nos faz lembrar a essa suposta cultura que é constantemente protegida e divulgada, não é? Bem, o que as escrituras falam sobre tradições? Bem, se você abrir a sua Bíblia comigo em Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, diz assim, na minha versão diz assim: tende cuidado para que ninguém faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não de Cristo. Em outras tradições, você talvez na sua Bíblia tenha escrito assim: tenha cuidado e não dê ouvidos a quem quer enganar com ideias e argumentos que parecem conter sabedoria, mas eles são apenas ensinamentos humanos que as pessoas obedecem aos espíritos poderosos deste mundo e não a Cristo. Em aulas anteriores, nós falamos aqui a respeito dos profetas de Baal, lembra? Bem, a Bíblia diz no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, do versículo 26 ao 29, que o profeta Elias fez um desafio aos profetas de Baal, para que eles oferecessem holocausto ao Deus, para descobrir e testemunhar quem verdadeiramente era o Deus verdadeiro. Se era o Deus do profeta Elias, de Israel, ou se era os profetas de Baal. E conforme você pode ler aqui no capítulo 18, os profetas de Baal tomaram a carne, prepararam o holocausto sem colocar fogo debaixo dela. E começaram a invocar o nome de Baal, e você pode ler os versículos seguintes, que diz que eles começaram a clamar com grande voz de manhã até o meio-dia. Quando chegou o meio-dia, nós vemos a palavra de Deus nos relatar que o profeta Elias começa a debochar deles, falando para que eles gritassem mais alto, porque provavelmente o Deus dele tinha viajado, ou estava ocupado com alguém, ou estava simplesmente dormindo para que pudesse despertar e ouvir o que eles estavam falando. E aí você pode conferir que o que os profetas de Baal fizeram. Cada vez mais eles gritavam mais alto, começavam a saltar em cima do altar, fazer barulho. E também a Bíblia nos diz que eles começaram a se retalhar, derramando assim sangue sobre o altar, para ver se o Deus deles ouvia o clamor deles. E com gritos frenéticos para oferecer os sacrifícios, eles não receberam aquilo que eles tanto almejavam, que era o fogo descer do céu e lamber o holocausto, o que aconteceu com o profeta Elias, declarando assim que o Deus de Israel, o Deus do profeta Elias, era realmente o Deus verdadeiro. Bem, como o fato de oferecer carne a Baal, eles dançavam, faziam ruídos, dando saltos, fazendo pactos de sangue, com certeza para quem? Para Satanás. E o que não parece nada, familiar, para dizer o contrário, o que a gente vê acontecendo nos carnavais por mundo afora, onde as pessoas começam a gritar, a babudear, fazem o que querem em relação aos seus desejos sexuais, desejos da carne. E
aqui nós podemos levantar que a carne significa, ou tem o mesmo significado de pecados, né? E é importante a gente frisar isso, que a Bíblia nos fala que a gente não deve dar lugar à carne. Bem, se você vê a história da humanidade, na Idade Média, esses jejuns, essa abstinência, né, pela quaresma, eles eram realmente fervorosos. Na Espanha, por exemplo, durante o reinado dos reis católicos, era costume você se disfarçar em certos dias a fim de brincar em lugares públicos. Mais tarde, em 1523, o rei Carlos I emitiu uma lei em que proibia as máscaras e os mascarados, assim como o rei Filipe II. Somente após o rei Filipe IV é que ele restaurou essa brincadeira, o resplendor das máscaras, os bailes das máscaras, como a gente vê até hoje. Nas famosas festas e tradicionais espetáculos do carnaval que a gente vê, atraem muitos turistas, como nós que somos do Rio de Janeiro, costumamos sempre, todo ano, ver esses grandes desfiles no Sambódromo, na Sapucaí. Né? Bem, eles eram comemorados esse carnaval em vários lugares, né? E também, após isso, eram formadas procissões, né, para comemoração da quaresma. A Igreja Católica, ela impôs um sistema religioso após o carnaval, que é a quarta-feira de cinza, que é o início da quaresma e a abstenção de carne. Porém, nós evangélicos, nós comemos carne normalmente e aproveitamos para dedicar esse período, né, que o pessoal está brincando no carnaval, para descansar, passarmos junto com a nossa família. Bem, talvez você não saiba o que é quaresma. Bem, a quaresma, para o calendário cristão, né, ela começa na quarta-feira de cinza e vai até a quinta-feira da semana, que começa a Semana Santa, considerada a Semana Santa, a Páscoa. Não é? E nós vamos ver que na quaresma, né, o que é comemorado? É comemorado o período, né? É relembrado, na realidade, não comemorado, relembrado o período em que Jesus esteve no deserto, em abstinência, em jejum, né? Onde ele teve ali que batalhar contra o diabo, que usou a própria palavra para tentar corrompê-lo. Olha a importância de nós conhecermos as Escrituras. A palavra mesmo do Senhor nos fala que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Por isso é necessário que eu e você, servos do Senhor, estejamos constantemente buscando sabedoria, buscando conhecimento, para que nada e nenhuma tradição deste mundo venha nos enganar e possamos estar sempre aos pés do Senhor. Bem, nós vamos ler agora lá em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 21. Quando nós falamos de carnaval, nós lembramos de festa da carne, é o que geralmente a gente fala. E a Bíblia nos fala sobre várias coisas que acontecem no carnaval, proibindo nós que somos parte do reino de Deus de executá-los. Por exemplo, leia comigo aí o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21, quando ele fala sobre as obras da carne. E as obras da carne são, leia comigo aí, adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias
e coisas semelhantes a elas, sobre as quais eu os avisei. E como disse antes, aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, querido, nós que queremos herdar o reino de Deus, nós devemos nos afastar dessas coisas que estão relatadas aqui no capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 21, falando sobre as obras da carne. Porque se nós somos de Deus, nós não podemos, de forma alguma, fazer aquilo que agrada ao diabo. Porque a Bíblia nos fala lá na primeira epístola de João, no capítulo 3, o versículo 8, que o diabo peca desde o princípio. Mas para isso apareceu o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. E é necessário que nós nos afastemos dessas coisas, porque Deus nos fala e nos relata novamente em Mateus, no capítulo 22, o versículo 29, nos fala assim, que muitos erram, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Por quê, amados? Porque a inclinação da carne, nos fala lá bem claro o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8, no versículo 5 ao versículo 8, que a carne é inimizade contra Deus. E essa não está sujeita à lei de Deus. Então, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, amados, se você quer agradar a Deus, você deve se afastar nesses dias das obras da carne, né? Não se isolar. Eu não estou falando para você se isolar. Mas o que você deve fazer nesse período de carnaval? Bem, esse período de carnaval você deve aproveitar. Para quê? Para poder buscar mais e mais a presença de Deus. Aproveita para desfrutar da graça de Deus, orando com a sua família, lendo a Bíblia com a sua família, fazendo culto doméstico com a sua família e refletindo, que é o mais importante, a luz de Cristo por onde quer que você passe. As pessoas precisam olhar para você e ver uma diferença. Não a diferença de algumas pessoas dizerem, eu sou mais santo que fulano, que Beltrano. Não, não é isso que o Papai do Céu quer de mim, de você. Ele quer que aonde quer que passamos, a paz que excede todo entendimento, o amor de Deus que está guardado em nossos corações, possa fazer diferença em todo aquele que nos rodeia. Fique na paz, meu querido, amado irmão, irmã em Cristo, ou você que ainda não aceitou a Cristo como Salvador da sua vida, que você possa aproveitar esses dias de descanso com a sua família e buscando a presença de Deus, que é o que nós precisamos a cada dia na nossa vida. Fique na paz. Deus abençoe a cada um de vocês.